Nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos voltar o nosso olhar para Nossa Senhora. Ela aqui presente na imagem da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Vamos consagrar nossa vida a ela. Vamos consagrar o nosso Brasil. Consagrar nossa cidade, os nossos lares, a nossa família. Vamos consagrar este grupo de oração. Se você sabe, você cante conosco. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Mais uma vez eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Mais uma vez, só quem já foi órfão. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Você tem algum motivo para louvar e agradecer a Deus nesta noite? Se você tem, levanta a mão e diga: eu tenho. Mas nós vamos render um grande louvor a Deus nessa noite. Não pelo motivo que você tem para louvar e glorificar a Deus, mas você vai louvar a Deus pelo que Deus é. Com suas palavras nós vamos declarar um amor incondicional que nós temos por Deus, por Ele ser o que é. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, te glorifico, Senhor Jesus, por tua majestade, por tua grandiosidade. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu és o que és, tu és o soberano, tu és um Deus incomparável, tu és um Deus criador, tu és o que és, Senhor. Te louvo, te agradeço, te glorifico. Glórias e louvores sejam dadas a cada momento, o teu santo nome, tua santidade, Senhor. Poderoso és tu, grandioso é o teu nome, grandiosa é a tua divindade, Senhor. Glórias e louvores a ti, glórias e louvores sejam dadas a todo momento, Senhor Jesus, o teu santo nome. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus, por tua santidade. Queria convidar a Jusileide a ficar aqui de frente. Vamos colocar nossas mãos em direção a Jusileide, ela que será profetisa de Deus para nós nessa noite. Que Nossa Senhora de Pentecostes possa estar ao lado de Jusileide, cobrindo com o manto sagrado, e
que ela, como intercessora, possa interceder a Deus, que o que saia da boca de Jusileide para nós nessa noite não sejam as palavras da carne, não sejam palavras do humano, mas que sejam palavras de Deus. Que Deus possa usar a boca de Jusileide para falar para cada um de nós nessa noite. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos ficar de pé, que é Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e sua própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povos da região ensinando. Ele chamou os 12 e começou a enviá-lo 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levasse nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçasse sandálias e não usasse 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés. Contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsava muitos demônios, ungia com óleo numerosos doentes e os curava. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Irmãos e irmãs, boa noite. Meu nome é Jusileide, sou casada, tenho 3 filhos e sou coordenadora do Ministério de Intercessão. E nessa noite, estou aqui para falar um pouquinho da palavra de Jesus. Era para ler só o versículo do 7 ao 12, mas vinha muito forte no meu coração que era preciso que essa palavra tinha que ser do 6, do 1 ao 12, para ter um entendimento melhor. Então a palavra de São Marcos vem contar que Jesus, ele é rejeitado em Nazaré, na sua terra natal. Ali quando Jesus estava ensinando ali na sinagoga, muitas pessoas ali que eram conhecidas de Jesus, alguns ali começavam a admirar de onde lhe vem essa sabedoria. Outros diziam: mas esse não é o filho de um carpinteiro? Porque naquela época, um carpinteiro,
era como se fosse um lavrador, uma pessoa da roça, que muitas vezes é discriminado, que não tem muito valor. E ali eles viam Jesus. Não é possível um filho de um carpinteiro ter tanta sabedoria. Como que ele fala com essas palavras? Outros diziam: esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãos não estavam aqui conosco? E mostrava todos chocados ali com a sabedoria de Jesus. E ali naquele momento Jesus, ele admirava da incredulidade ali daquelas pessoas. E São Marcos vem narrar que não foi possível Jesus fazer muitos milagres naquela região pela falta de fé daquelas pessoas. Porque muitas vezes um profeta, como Jesus diz, não é aceito em sua própria pátria. E nos tempos de hoje não é diferente. Quantas vezes nós não valorizamos as pessoas da nossa igreja? Quantas vezes, pela nossa falta de fé, nós condenamos os nossos irmãos, a nossa própria família, porque a igreja é a nossa família, o Papa é a nossa família. A Igreja Católica é um jardim onde tem vários grupos, várias pastorais, e precisamos amar todas elas. Mas o inimigo, ele é tão ousado que ele é o inimigo que causa divisão. Então ele quer destruir esse jardim tão belo que é a Igreja Católica. Ele quer causar divisão no nosso meio para a gente odiar os nossos irmãos. Para a gente não ver ali que o amor de Deus está naquela pessoa. O inimigo quer que a gente só vê defeito um no outro e não veja qualidades, e não vê ali o Espírito Santo agir, que Deus pode estar em cada um. O inimigo quer causar divergência no nosso meio, como causou ali naquele momento que Jesus estava pregando, que foi uma ação do inimigo, que não colocou no coração das pessoas para não acreditar que ali era o Filho de Deus. E a palavra vem dizer que ao admirar ali a incredulidade daquele povo, Jesus fala: um profeta não é aceito em sua própria pátria. E naquele momento Jesus, ele dá uma missão para os 12 discípulos e envia de 2 a 2. E ele dá o poder àqueles discípulos para expulsar os espíritos impuros. E ele dá uma ordem para aqueles discípulos que não levem pelo caminho a não ser um calçado, um cajado, e que não leve nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçasse somente as sandálias e levasse somente uma túnica. E ele fala: se em algum lugar, se alguém não vos receberem e não vos escutarem, saí e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. E Jesus também recomenda que quando eles entrarem em alguma casa, que eles permanecessem ali até a partida. Mas por que Jesus recomendou àqueles discípulos? Para não correr o risco deles perderem tempo. Porque eles precisavam anunciar o nome de Jesus
a todas as pessoas. E muitas pessoas ali de outras regiões acreditaram em Jesus, no anúncio da palavra dos discípulos, enquanto as pessoas da sua própria região não acreditou nos ensinamentos de Jesus. E aqui São Marcos vem dizer que eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. E a conversão também, o primeiro ato da nossa conversão é um ato de fé. Se a gente perder a fé, a gente perdeu tudo. Se a gente não tem Deus, a gente pode ter tudo nessa vida. Bens materiais, riqueza. A gente não tem nada. Porque a nossa vida é como a erva. Hoje a gente pode estar bem, amanhã a gente pode não estar aqui. A gente é como poeira. Mas quantas vezes a gente é tão orgulhoso? Às vezes, nós queremos pensar só em nós. Achar que nós somos mais importantes do que os outros. Humilhamos as pessoas. Humilhamos os nossos irmãos. Humilhamos os cristãos. Em vez de rezar, né? A gente critica o tempo todo. Então, o primeiro ato de conversão é pedir a Deus o dom da fé. Porque esse dom é que nos sustenta a permanecer em Deus. A ver o lado bom das pessoas. A aprender a amar mesmo com as diferenças. E os discípulos ali proclamavam ao povo que se convertesse. E nessa noite Deus tocava muito o meu coração. Que nesses tempos difíceis, nesses tempos de política, quantas brigas, quantas rebeliões. Os próprios cristãos brigando uns com os outros, ficando contra a igreja, contra o Papa. E nós precisamos rezar pelos irmãos também, e não ficar contra eles também, porque isso aí é a intervenção do inimigo para querer dividir a igreja. E nós, como intercessores, precisamos rezar uns pelos outros. Precisamos silenciar. Porque, infelizmente, as redes sociais estão sendo uma armadilha. E se nós, como cristãos, não pedir a Nossa Senhora do Silêncio, vamos cair também nessa armadilha. Vamos, em vez de se ajoelhar e ter uma vida de oração, nós também vamos caindo por ela. E vinha muito forte no meu coração a fazer um apelo a cada um que está aqui na igreja. Vamos nessa semana rezar mais. Vamos ler Efésios 6, de 1 a 10, se for possível todos os dias dessa semana. Porque Efésios 6 vem dizer que a nossa luta não é contra homens e carnes que devemos lutar, mas contra as forças espirituais do mal que quer nos destruir, que quer que nós brigamos uns com os outros, que ferimos com palavras, que agredimos. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós cristãos oremos uns pelos outros. Que nós cristãos rezamos uns pelos outros. Quem ainda não leu essa carta dos Efésios 6, vai ver ali que essa é a vontade de Deus. Que São Paulo vem dizer: irmãos e irmãs, orai uns pelos outros. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra o inimigo. Se alguém nos odeia,
Vamos rezar por essas pessoas. Vamos rezar pelos nossos inimigos, porque assim o inimigo será quebrado. É pelo amor. E não querendo pagar com a mesma moeda de querer ferir o irmão. Vamos rezar pelo nosso Brasil, pela unidade da igreja. Pedir a Deus o dom da fé. Essa palavra também é uma palavra de missão dos 12 discípulos. E essa missão nessa noite também o Senhor convida a cada um de nós a ser missionário. A levar a palavra de Deus a tantas pessoas que estão precisando. Vamos deixar mais as redes sociais de lado. E vamos usar as redes sociais para falar o nome de Jesus. Para falar do amor de Deus. Porque assim a graça de Deus vai acontecer. Vamos sair das nossas casas, assim como o Papa Francisco pede, né? Que ele prefere uma igreja lameada. Que as pessoas, os cristãos, não fiquem fechados na igreja, mas que saia nas ruas, saia nas praças para falar do amor de Deus, para pregar um batismo de conversão, para abraçar o irmão que está caído, aqueles que estão precisando de ajuda. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Papa. Ame mais, perdoe mais. Quantas pessoas enfermas no nosso município, pela depressão, pela solidão, pela falta de um abraço. Eu gostaria que cada um fechasse os seus olhos e perguntasse para o Senhor: Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? Como eu tenho comportado durante esses dias, nessa época de eleição? Será que eu tenho ferido as pessoas, o meu próximo, com palavra ofensiva? Será que eu tenho pregado o amor e levado a palavra de Deus àquelas pessoas que mais precisavam? Será que eu tenho vivido esses dias uma vida de oração, na presença de Deus, rezando pela paz, pelo amor entre os irmãos? Nessa noite, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a se converter. Se nós não agimos de uma forma santa nesse período, ainda há tempo. Precisamos ter um novo comportamento. Precisamos rezar mais. Precisamos amar mais. E precisamos rezar por aqueles que estão enfermos. Eu participo do Ministério da Intercessão. E nas formações fala que o quanto a oração pode mudar o mundo. Será que nós estamos rezando pela paz do mundo? Será que nós estamos rezando por aquelas pessoas que estão precisando de oração, que estão cometendo suicídio, porque não tem um irmão que fala do amor de Deus e dizer: você é amada, meu irmão? Quantas pessoas que precisam, que são carentes do amor de Deus, que precisam de alguém que anuncie a palavra, mas muitas vezes nós cristãos não temos tempo para anunciar a palavra de Deus, porque estamos ocupados com as coisas deste mundo. Nós não temos tempo para falar do amor de Deus para tantas pessoas que precisam de escutar. Porque se nós tirar o nosso tempo para levar esse amor, quantas graças irá acontecer? Quanto mal vai ser eliminado? A palavra vem dizer que naquele momento que os discípulos estavam proclamando ali a conversão, muitos demônios eram expulsos. E eles ungiam ali numerosos doentes
e aqueles doentes ficavam curados. Que cada um de nós nessa noite é convidado a ir a esses irmãos, aí aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, para anunciar, para pregar um batismo de conversão. Vamos colocar a mão no nosso coração, vamos ficar de pé e dizer: Espírito Santo de Deus, converta o meu coração, dai-me a graça de mudar primeiro, de ser uma pessoa nova. Dai-me a graça nesses tempos difíceis de silenciar. Dai-me a graça de levantar a bandeira que é Jesus. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Virgem de Pentecostes, desça sobre todos nós em forma de saúde e paz as bênçãos de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.